parte dessa comissão que definiu um parecer. Bom dia, bem-vindo aqui à Cultura de Foz do Iguaçu, deputado. Bom dia, Nélio. Bom dia a você. Perdão. Bom dia a todos que acompanham a grande programação da Rádio Cultura, do programa Contraponto. Prazer falar com vocês. Já complementando aqui, Nélio, nós temos nesse momento em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná um projeto que proíbe a exigência de passaporte sanitário em todo o Estado do Paraná. Eu tive a honra de ser o relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Uma vitória nós tivemos esmagadora, 10 deputados votaram favoráveis ao parecer, apenas 2 deputados votaram contrários. Então isso é um entendimento claro de que, de fato, a Assembleia Legislativa tem legitimidade para propor essa matéria e, ao mesmo tempo, já é um recado claro, Nélio, de que as ações que estão acontecendo, que foi isso que eu argumentei, que nesse momento estão acontecendo ações em todo o Estado do Paraná, que são absolutamente ilegais, que são arbitrárias, desamparadas de qualquer amparo legal para as determinações que estão acontecendo. Qualquer ação, hoje no Estado do Paraná, virou assim, parece no Brasil, na verdade, terra de ninguém, onde todo mundo acha que pode fazer tudo. E não pode fazer tudo. Qualquer autoridade só pode determinar alguma coisa se for amparado em lei. Lei. Entendimento do Supremo Tribunal Federal não é lei. E o que o Supremo Tribunal Federal definiu, inclusive no plenário, majoritariamente no plenário, foi de que está escrito isso na decisão que foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal, que qualquer obrigatoriedade da vacina tenha, no inciso 2, inclusive, do acórdão, sua aplicação obrigatória determinada em lei. E não existe lei no Brasil hoje que ampare esse tipo de determinação de exigência de passaporte. Então, assim, Nélio, nós, na Assembleia Legislativa, evidentemente, nós não somos contra a vacina. Nós não somos contra a vacina, pelo contrário, somos a favor, todas as vacinas que estão previstas no Plano Nacional de Imunizações, nós somos completamente a favor. Essa vacina do Covid, que está ainda num processo de desenvolvimento, ela não foi plenamente concluída, ela está autorizada pela Anvisa. Ela deve também ser um direito pleno do cidadão. Quem se sente seguro com a vacina deve ter acesso a ela, deve tomar, mas ao mesmo tempo ela está num processo de desenvolvimento, portanto, até as reações adversas ainda não são totalmente conhecidas pela Pfizer, por exemplo, por outras empresas. Portanto, o cidadão deve ter esse direito de escolha, já que não existe nada que obrigue. O que nós vamos fazer no Estado do Paraná é regulamentar para que as pessoas não tenham esse entendimento que podem fazer o que quer. Nenhum prefeito tem autoridade para determinar por decreto esse tipo de ação, nem um reitor da universidade. O ministro Lewandowski ele disse o seguinte: as universidades elas têm autonomia para exigir o passaporte sanitário. Sim, tem autonomia, como tem autonomia para várias outras coisas. Só que nenhuma autonomia é plena nele. Por exemplo, um delegado de polícia, ele tem autoridade para prender. Ele pode prender, ele tem autonomia para prender. Mas ele não pode prender ninguém sem que haja uma lei que ampare a ação que ele está fazendo. Assim também são os reitores de universidade. O Lewandowski diz o seguinte: olha, ministro, tem autonomia, mas onde está a lei que ampara a determinação dos reitores de universidade? Se não existe lei, a determinação é ilegal, é arbitrária e é inclusive um abuso de autoridade. E toda autoridade que determina uma lei manifestamente ilegal, uma ordem manifestamente ilegal, ele pode inclusive ser responsabilizado pessoalmente, civil e criminalmente, pela determinação ilegal. Então nós não aceitamos isso, estamos fazendo esse debate na Assembleia Legislativa e vamos, com a graça de Deus, aprovar essa proibição no Estado do Paraná para dar liberdade para as pessoas e, ao mesmo tempo, assegurar a lei e a sensatez. Deputado Márcio Pacheco, primeiro, eu particularmente acho que a exigência de apresentar comprovante de vacina é absolutamente ineficaz. Ele não tem um resultado prático e que possa viabilizar algo em aumentar o controle quanto à saúde. Mas fora essa questão de observação pessoal, situações emergenciais diferentes exigem posturas que se adaptam. A lei, às vezes, tem que ser adaptada diante de circunstâncias. Mal comparado,
nesse momento, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, as leis estão sendo alteradas ou estão sendo desburocratizadas, liberações de verbas, porque há um momento emergencial. Nesse sentido, e com esse comparativo, e sempre um comparativo nunca é eficaz no total, mas é só para dar uma ideia, o que é que foi levado em conta na comissão, olhando o quadro de saúde e aquilo que representa ter vacina, não ter vacina aplicada nas pessoas e o controle dessa questão de vacinas aplicadas. O que é que foi discutido fora a questão da letra fria da lei? Nós estamos plenamente de acordo, né? O que você falou está corretíssimo. Primeiro, vamos tratar da questão da ineficácia. A ineficácia, eu vou te dar até um exemplo. Falei antes de ontem com um amigo meu chamado Jair, de Curitiba, ele faz parte da junta comercial do município de Curitiba. Ele falou: deputado, eu sou totalmente contra o passaporte vacinal. Por quê? Eu tive Covid agora no mês de janeiro e eu já tinha tomado as 3 doses da vacina. Eu senti que um pouco mal, um dia, 2 dias, mas eu não estava me sentindo tão mal. Mas eu sabia que o vírus estava ativo em mim e que, portanto, eu estava transmitindo para outras pessoas. Se eu fosse um cidadão irresponsável, e infelizmente existem muitas pessoas irresponsáveis, se eu quisesse ter ido a um baile, a um show, a um restaurante, a um bar, a qualquer lugar, se fosse exigido o comprovante vacinal, eu tenho o comprovante vacinal. Mas eu estava transmitindo para todo mundo. Então esse é um exemplo prático, Nélio, da ineficácia da vacina, e que, aliás, ao contrário, o comprovante vacinal ele acaba legitimando o acesso de pessoas que estão contaminadas, mas porque tomaram a vacina, têm o direito de transmitir para os outros. Então é um absurdo isso, é ineficaz e, além disso, burocratiza a vida das pessoas, né? Os empresários, às vezes, perdem com isso. O cidadão não tomou vacina, não está com ciclo completo de vacina. Liga em Foz do Iguaçu, pergunta no hotel, exige o passaporte sanitário? Exige. Então o cidadão não vem para Foz do Iguaçu, vai para outro lugar porque ele quer ter esse direito respeitado. Então burocratiza a vida das pessoas, prejudica o comércio, não resolve nada. E na Comissão de Constituição e Justiça, Nélio, foi discutido exatamente a questão da legalidade. Não tem amparo legal para se fazer isso, para determinar a exigência do passaporte sanitário. Você foi muito feliz quando disse que cada contexto é um contexto. Nós tínhamos um contexto lá atrás, que era um contexto realmente muito traumático, e para situações extraordinárias, ações extraordinárias. Graças a Deus, Nélio, nesse momento nós temos um cenário em que as pessoas já estão podendo transitar com as medidas de segurança, né, com máscara, com álcool em gel, elas têm já acesso a todos os lugares. Não há mais necessidade de ficar criando esse tipo de empecilho, de burocratização, de atrapalho para a vida das pessoas. Nós temos que desburocratizar a vida das pessoas e trazer a paz, e não a divisão onde o vacinado, o vacinado olha para o não vacinado como se fosse uma pessoa que tivesse maldade, que fosse uma pessoa má. Então isso é um absurdo, nós temos que trazer a paz para as pessoas e não a divisão. Deputado El Dante aqui, muito bom dia. Ainda sobre essa questão que o senhor coloca como ilegal, né, a exigência de passaporte de vacina, a gente podia falar a mesma coisa dos decretos que fecharam comércios, que proibiram pessoas de sair de casa. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, nós tivemos vários finais de semana em que as pessoas eram proibidas de sair de casa do sábado até a segunda-feira. E, no entanto, o entendimento foi que os prefeitos tinham autonomia para fazer isso. Não é a mesma coisa agora com o passaporte? Tem essa autonomia momentânea, né, para o combate à pandemia? Aquele momento era um momento, como eu disse, muito extraordinário. Muito extraordinário. E o entendimento do Poder Judiciário é sempre muito... ele não é uma coisa estagnada, não é um entendimento estável. O entendimento judiciário ele é sempre muito pautado no momento em que se está vivendo. Então é evidente que qualquer juiz naquele momento não teria condições de não dar legitimidade, porque ninguém sabia o que fazer naquele momento. Então qualquer decisão que um chefe de poder executivo tomasse, o juiz não seria insensato de contrariá-lo, porque era medida que naquele momento de fato poderia ser importante para aquilo. Nós estamos num outro momento. Certamente o entendimento do Poder Judiciário vai se adequar ao momento, e o momento não justifica, nem do ponto de vista da eficácia, muito menos do ponto de vista da legalidade. Portanto, o nosso entendimento é de qualquer ação obrigando, e sem contar o cerceamento de direitos que estão absurdos, né? As pessoas estão sendo cerceadas de entrar na universidade,
que é um direito fundamental, assegurado pela Constituição, inclusive. As crianças, né, estão sendo aí, às vezes, pressionadas. A família, no artigo 207 da Constituição, tem autonomia plena para discernir o que é o melhor para os seus filhos. Não pode ser obrigatório. A Organização Mundial da Saúde é contra o passaporte sanitário. O Conselho Federal de Medicina é contra o passaporte sanitário. O Ministério da Saúde é contra o passaporte sanitário. Então, assim, é um absurdo você implementar algo que os grandes órgãos de saúde do mundo e do país são contrários. Então, o nosso entendimento também é uma ilegalidade, não pode, não tem amparo legal, e nós vamos continuar defendendo essa tese, defendendo a liberdade de todos, de quem quer se vacinar e de quem, por crença, consciência ou receio, não quer se vacinar. A liberdade é amparada na constitucionalidade e, claro, também na sensatez. É ineficaz o comprovante de vacina. Quem quer tomar vacina, toma vacina. Quem não se sente seguro deve ter esse direito resguardado. Conosco, aqui no Contraponto, nesta sexta-feira, o deputado Márcio Pacheco, que foi o relator desse projeto de lei que assegura a plena liberdade e o direito de ir e vir em torno do território do estado do Paraná, que envolve essa questão da comprovação de vacinas. A tua posição, pelo que entendi, deputado, no começo da participação, quando disse, aqui na Assembleia ninguém é contra as vacinas. Qual é a situação, qual é a posição, qual é a ideia, qual é o projeto no sentido prático, não projeto de lei, mas de ações práticas para que haja um número maior de pessoas vacinadas? Que ações poderiam ser feitas, já que a tua manifestação é que ninguém é contra as vacinas e, por aí entendo, são favoráveis às vacinas? Nélio, se você me perdoar, eu vou concluir essa resposta e eu vou pedir desculpas, licença para eu poder, porque eu estou aqui, até tinha falado com a Cida antes ali, estou realmente já com outro compromisso já atrasado, na verdade, mas vou responder mais essa pergunta, né? Você veja, o estado do Paraná é um estado que, de fato, nós temos que, né, nos orgulhar do estado que temos. O trabalho feito pela Secretaria de Saúde, dentro dessa liberdade, né, das pessoas e dentro da eficiência da Secretaria de Saúde, das secretarias de saúde dos municípios, com certeza de Foz do Iguaçu também foi nesse sentido, foi de uma eficiência gigante. Nós temos hoje no estado do Paraná mais de 90, 94, 95 pessoas que já tomaram ao menos uma dose da vacina, uma porcentagem de mais de 80% já tomaram as duas doses da vacina. Então, esse é o trabalho da Secretaria de Saúde, do Estado, de conscientizar e principalmente de esclarecer, olha, a vacina é importante por causa disso, mas jamais pode ser uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade. Nada é compulsório, né? Você vai no médico, o médico fala assim, você tem que tomar esse medicamento. Mas você compra o medicamento se você sentir que aquele medicamento vai ser bom para você. Você tem esse direito de comprar ou de não comprar, né? O código do artigo 15 do Código Civil, por exemplo, diz claramente que uma pessoa tem o direito de conscientemente, Nélio, rejeitar, inclusive, falar, olha, você precisa de uma transfusão de sangue. Se o cidadão disser conscientemente que ele não quer, ele tem esse direito respeitado pela lei brasileira. Então imagina se o cidadão tem esse direito de não querer um tratamento para o seu corpo de maneira muito mais grave do que a questão da vacina, por exemplo, ele, claro, o Código Civil, a legislação assegura plenamente esse direito do cidadão poder ter essa escolha. Mas deve ser um trabalho intenso das secretarias do Estado para motivar as pessoas e mostrar a importância da vacina, e cada um deve ter o seu discernimento. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Assembleia, respeitando a Secretaria, respeitando o Estado, mas respeitando também essa condição de jamais as pessoas serem submetidas à obrigatoriedade, cerceamento de direitos fundamentais. Nós jamais aceitaremos. Ok, só mais 15 segundos. Aprovado o parecer, qual é o trâmite do projeto de lei agora? Nós temos agora 4 comissões pela frente, né? A próxima será a Comissão de Saúde, que eu tenho também a honra de ter sido indicado pelo deputado Dr. Batista, que é presidente da comissão. Serei o relator também dessa matéria dentro da Comissão de Saúde, e a reunião, a sessão, aos que estão nos acompanhando, acontecerá na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Será transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais, pelas minhas redes sociais. E aí, depois da Comissão de Saúde, temos outras comissões pela frente, sendo aprovado em apenas uma dessas comissões ou mais, o projeto necessariamente irá a plenário, isso mais para frente, e a deliberação será de todos os senhores deputados. Deputado Márcio Pacheco, obrigado pela participação aqui na Cultura. Um
Um grande abraço, Nélio. Deus abençoe vocês. Um abençoado fim de semana para todo mundo. Da mesma forma, esse é o relator do deputado Márcio Pacheco, do PDT, já que ontem houve a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a aprovação